SBT News continua a acompanhar as atividades aqui no 18º Congresso Internacional da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que vai até o próximo domingo, dia 2 de julho, com 318 palestras. Eu vou conversar agora com o Antônio Junião, que é diretor de projetos e sustentabilidade da Ponte Jornalismo, que vai mediar aqui uma mesa com sobre direitos humanos, jornalismo independente e o que mais, Julião? E sobre segurança pública, né? Como vai ser a apresentação de um projeto da Ilika Mahachan, do Marshall Project, né? Onde ela vai falar, porque ela é cientista de dados, né? Trabalha no Marshall Project, é cientista de dados, e ela fez uma pesquisa interessante sobre as sentenças judiciais em alguns condados dos Estados Unidos, e essa pesquisa apresenta como os juízes julgam os processos, dependendo da cor da pele de quem é julgado. Então, uma pesquisa bem interessante, eu não vou dar tanto spoiler, quem quiser que assista a palestra. E eu farei a mediação, né, junto com a Ana Aranha, da Repórter Brasil. E eu estou lá porque a Ponte também trabalha com segurança pública e a gente tem trabalhos muito parecidos com o The Marshall Project, né, que é trabalhar com direitos humanos, justiça, segurança pública. A gente analisa muito essa questão ligada ao encarceramento em massa, né, e como esse encarceramento é feito baseado nas questões ligadas a racismo, gênero e etc. E além de trabalhos investigativos, a Ponte também utiliza muita ferramenta de análise de dados, né? Sim, a gente trabalha muito com dados, a gente trabalha muito com o pessoal da academia, com pesquisas, porque assim, quando o jornalismo junto com a ciência, a gente produz informação mais confiável, não é? Então, é um diálogo necessário. Coisas que assim, a gente entendeu que para falar sobre problemas estruturais, a gente precisa entender quem está discutindo os problemas de forma estruturante mesmo, quem está indo a fundo nos problemas, e porque só assim a gente consegue estabelecer um diálogo interessante e informar de uma maneira que seja propositiva. Agora, Antônio, como é trabalhar com jornalismo de dados e comparativo, mesmo tendo a lei de acesso à informação? É complicado isso no Brasil hoje ainda? Ainda é complicado, né? Por exemplo, a gente tem problemas para captar dados oficiais, né? Por exemplo, pedir dados para secretarias de segurança pública. Tem estados que têm dados, tem outros estados que não têm esses dados estruturados, tem estados que você consegue receber os dados numa planilha que você já pode usar. Tem estados que já te mandam um PDF, né, um arquivo que você tem que retrabalhar esses dados. E dependendo do tema e da organização, se for uma organização como a Ponte, que é um jornalismo independente, dificulta ainda mais? Dificulta, né? Porque nós somos uma equipe muito pequena, né? A gente não tem cientista de dados, a gente não tem muitas pessoas, né? Não, mas eu digo, você acha que há uma resistência de quem vai fornecer o dado por ser uma equipe de jornalismo independente? Sim. Então, hoje em dia, com a LAI, né, isso diminuiu. Né, concordo que diminuiu. Ainda demora para esses dados chegar, mas isso diminuiu. Mas já tivemos sim. Já tivemos problema. Nesses últimos anos, então, sim, mais ainda. Mais ainda. Mas já tivemos problemas sim. Agora, como é fazer jornalismo independente no Brasil? Cara, é uma luta. Eu costumo brincar com minha equipe e com colegas, que, é trocar o pneu com o carro andando, todo dia. Todo dia? Todo dia. Isso que é para conseguir apoio financeiro, é para conseguir fazer as matérias que a gente faz no dia a dia, porque a gente não tem estrutura, né, como outras empresas. Então, mas mesmo assim, a gente consegue fazer um trabalho bom e ser referência no que a gente faz. Tanto é que nossas matérias são repercutidas em outros jornais, em outras mídias, aqui no Brasil e no exterior. Em eventos como o Congresso da Abrage, isso desperta o interesse de estudantes, de outros jornalistas? Desperta, porque assim, hoje em dia, no meio do jornalismo, os lugares para se trabalhar estão cada vez mais enxutos, né? Então, os estudantes, eles vendo que existe a possibilidade de você adentrar numa mídia independente,
cria outro ânimo, né? Cria outros caminhos, né? Até porque dentro do jornalismo independente a gente trabalha com temas específicos também. Isso pode ser cultura, pode ser segurança pública, pode ser direitos humanos, pode ser meio ambiente, né? Então existem abriram-se outras portas de entrada para o mercado de trabalho no mundo do jornalismo, né? Falamos de jornalismo independente, nós estamos num congresso de jornalismo investigativo, mas eu vou lembrar, te conheço há algum tempo já, há mais de 20 anos, e a sua formação é de cartunista. Como é que o cartoon entra no jornalismo? Cara, o cartoon, porque assim, a gente sempre pensa assim, o jornalismo, a informação muito em cima de texto, né? Só que a foto informa, entendeu? A ilustração informa, o cartoon informa. Né? Assim, existem vários meios assim, de se informar. E o cartoon, ele entra num desses, que seria uma espécie de um artigo, né? Porque é um artigo opinativo. Né? Que usa o humor para ser crítico. Que usa o humor para ser crítico, que usa o humor para informar, que usa o humor para levantar questões. Né? E dá muita leitura, né? O cartoon dá muita leitura. Hoje em dia as pessoas até confundem um pouco cartoon com meme, né? São coisas diferentes, né? Que precisa de uma entrevista inteira só para falar sobre isso. Mas ainda é muito utilizado e aí é muito forte, é muito potente. Então a mesa que você vai mediar, vamos relembrar. Então, é uma mesa que vai falar sobre o jornalismo e a questão dos dados, né? E como esses dados, né? No caso que é o trabalho que a Ilika Marrachan fez no Marshall Project, que é um trabalho que estuda como se dão as sentenças, né? As sentenças condenatórias nos condados dos Estados Unidos. Tem similaridade com o Brasil? Então, aqui no Brasil eu não lembro. Não há uma comparação assim, mas intuitivamente dá para se ver uma similaridade. Sim, dá para se ver uma similaridade, principalmente em cima de quem são os condenados. Né? Você vê a massa carcerária brasileira, quem é, né? Mais de deve ter os dados melhores que eu. 60%, quase 70% da população encarcerada são pessoas negras. Né? E lá é muito parecido, assim, pelo estudo que ela apresenta, é muito parecido. O que seria um dado ainda pior, porque 12% da população lá são negros ou descendentes de afro-americanos. Né? Exatamente. Então é um pouco do que a gente vai discutir nessa mesa de hoje. Ela vai apresentar os dados e eu e a Ana Aranha, a gente da Repórter Brasil, a gente vai dialogar com ela e com o público também que estiver presente. E como é que é participar de um congresso como o da Abrage? É sempre bom, né? Porque primeiro a gente dá uma pausa na correria do dia a dia, né? Para discutir um pouco do que a gente está fazendo, né? Porque às vezes isso a gente sente muita falta no jornalismo independente. Como a gente está sempre correndo, né? A gente tem muito pouco tempo para discutir o que a gente está fazendo. Então congressos como esse, assim, é muito importante, porque a gente para um pouco para escutar outros profissionais, né? Ver trabalhos similares e entender como a gente pode não só discutir, mas crescer junto. E ver amigos como Exato. nós, né? Prazer imenso ter você aqui no SBT News. Certeza. Obrigado mesmo, Julião. Grande abraço. Valeu. Bom trabalho. Até mais. É isso aí. SBT News no 18º Congresso Internacional da Abrage.